Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos continuar falando, sobre a trigonometria. Então, hoje a gente vai ver a questão do capítulo 8 do livro 2, frente 1, e ele fala bastante sobre a questão do seno e cosseno. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, e aí eu dividi em duas partes, porque eu acho que até vai ficar mais fácil para vocês. Hoje a gente vai falar sobre a função seno, e na próxima aula a gente vai falar sobre a função cosseno. E espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode me chamar. E vamos lá, vamos pro conteúdo. Primeira coisa, que a gente analisa, acredito que vocês já devem saber um pouco mais sobre, é essa questão da parte de geometria do triângulo retângulo. Então, eu vou apenas trazer um pouquinho disso novamente para vocês, para a gente começar a conversar sobre a função seno depois. Bom, primeira coisa aqui que a gente tem é um triângulo retângulo. E aí, aqui eu vou colocar um pontinho. E aí, como eu sei que esse triângulo é um triângulo retângulo? Porque esse triângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, que tá aqui. Toda vez que tiver esse quadrado aqui, com um pontinho no meio, é a representação de um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo se chama triângulo retângulo porque ele vai ser, um retângulo cortado ao meio. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, seria um retângulo cortado ao meio. Então, isso é a representação do triângulo retângulo, assim, desse modo. E, para a gente analisar o triângulo retângulo, tem algumas questões aqui que a gente já sabe que vão existir, Primeira é que num triângulo retângulo, quando nós temos este ângulo de 90 graus, vou até colocar aqui para vocês. O maior comprimento, ele vai estar de encontro com esse ângulo. Então, peraí, deixa eu organizar aqui para vocês. Então, 90 graus. Esse comprimento aqui, que está sendo oposto ao ângulo de 90 graus, esse daqui, e também vocês podem perceber que é o maior comprimento desse triângulo, vai ser a nossa, então vou chamar de A aqui só pela praticidade, mas vocês podem chamar de H também, a nossa hipotenusa. Então, hipotenusa. E aqui temos mais dois lados, que a gente vai estar analisando. Então, eu vou chamá-los de B e C. Esses dois ângulos, esses dois lados aqui, são chamados de catetos, que são os que estão de encontro com esses 90 graus, Então, aqui é um cateto. E aqui o outro cateto. Para facilitar para a gente também nessa primeira análise, eu vou chamar, temos dois ângulos além dos 90 graus. Eu vou chamá-los de X, então, o ângulo X e o ângulo Y, só para ficar mais fácil. Beleza. Primeira coisa que a gente sabe aqui sobre os triângulos retângulos
vai ser que a somatória de todos os ângulos vão ter que ser iguais a 180 graus. Então, esses três ângulos iguais a 180 graus. Mas, como a gente já tem um ângulo que vai ser igual a 90 graus, temos que x mais y vão ser obrigatoriamente iguais a 90 graus. Então, a soma desses valores vai ser 90 graus. Outra coisa também que vocês vão precisar saber, porque vai ser muito utilizado em várias questões, então, que é super, super importante, é a questão de Pitágoras. Então, Pitágoras onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma, né, dos catetos ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é super importante. E aí, vocês têm que ter isso bem decorado, porque é muito, muito importante. Vão cair em várias questões sobre isso também. Essas são as primeiras coisas que a gente tem que saber sobre a questão do triângulo retângulo. Agora, vamos falar um pouco das razões trigonométricas que a gente tem com esse triângulo. Então, o seno e o cosseno e a tangente também. Primeira coisa que vai poder até facilitar para vocês, né? Quando a gente tem seno, então vamos lá, seno e aí cosseno e tangente. E aí, eles são razões sobre alguma coisa. E aí, para facilitar para vocês, eu tinha visto aqui, para lembrar dessas razões trigonométricas, é que, imagina vocês, né, estão lá na casa de vocês, alguns podem até não tomar refrigerante, mas é uma questão da grande maioria, e temos aquele refrigerante que todo mundo gosta, né, o refrigerante favorito, eu diria, que seria a famosa Coca-Cola. Mas, imagina que Coca-Cola, como todo mundo gosta, e é bom tal, você nunca vai estar contente com só uma. Então, você vai querer duas, por exemplo, e aí fica até mais fácil de vocês lembrarem aqui. Então, estou lá almoçando, tomei uma Coca-Cola, ainda tô com sede, vou tomar mais uma. Aí vocês trazem aqui, né? Eu já vou explicar sobre o que isso se trata, mas aqui da função. Então, coloca aqui, K, e aí tá faltando a segunda. E a gente faz K. E aí, aqui, a hipotenusa, onde tá faltando. Então, aqui nós temos que seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa,
e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Primeira coisa aqui, vocês estão assim, mas o que é o cateto oposto, o que é o cateto adjacente? A hipotenusa a gente sabe que é esse valor aqui, então mais fácil. Mas e esses dois aqui? Eles vão variar muito de acordo com aquilo que a gente está vendo. Então, qual é o ângulo que a gente vai estar analisando? Então, por exemplo, se eu estiver analisando y, então, fazendo aqui, seno de y. Bom, eu sei que no caso de y, eu falaria que o cateto oposto vai ser aquele cateto que não está em contato com o y. Então, nesse caso aqui, o cateto oposto vai ser o B. Então, seno de y vai ser igual ao cateto oposto de y dividido pela hipotenusa. Então, aqui o cateto oposto de y vai ser o B dividido pela hipotenusa. Nesse caso aqui, a gente chamou de A. E aí temos, né, o cosseno de y, que vai ser igual ao cateto adjacente. Então, adjacente na matemática pode ser quando está junto. Então, qual é o cateto que está junto do ângulo y, que é o C. Então, cateto adjacente, hipotenusa, igual ao C dividido pelo A. E aí temos que a tangente vai ser igual ao cateto oposto, então, nesse caso B, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso aqui vai ser o C. Agora que vocês têm aqui, vou mostrar para vocês porque não é, se a gente for analisar o x, então, só vou seno de x. Peraí que eu vou... de x. Só para vocês darem uma analisada. Então, o seno de x é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aqui, eu sei que como B está junto com o x, ele é o cateto adjacente. Então, o cateto que está longe de x é o C, então, o cateto oposto C, dividido pela hipotenusa, que nesse caso aqui vai ser o A. E da mesma forma vocês analisam as outras questões, mas é basicamente isso. Você vê o ângulo que você vai querer analisar, o seno e o cosseno, e aí você analisa os catetos de acordo com isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da função seno. Quando vocês têm seno e cosseno, então a gente precisa até dar uma analisada na função seno, que seria o mesmo que y é igual a seno de x, que vai ter toda uma representação também para vocês fazerem. Primeira coisa aqui que a gente vai analisar agora, e já vou falando para vocês, até para facilitar, que imaginem, né, esse círculo aqui, cada uma dessas partes tem o tamanho de 1. Então, colocando este valor aqui em y igual a menos 1, aqui é 1 positivo, aí aqui a distância também é 1, e aqui a distância também vai ser, na verdade, menos 1. Mas isso só para vocês entenderem no geral.
Embora agora, como a gente está analisando o seno, eu vou apagar isso daqui e só deixar esses dois. Então tá, temos a função y é igual a seno de x. E aí eu quero descobrir qual que é o comportamento dessa função, como é o comportamento gráfico dela. E aí eu vou fazer, né, tem uma seleção aqui de valores, então temos o 0 e os outros também. Então, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, para fazer essa análise. Aí eu vou começar assim, fazendo y é igual a seno. O primeiro valor que a gente tem aqui é 0. Então, y é igual a seno de 0. Como para analisar o seno, então, para descobrir qual é o valor de seno, a gente analisa o eixo y. Então, todos os comprimentos que tem aqui no eixo y, a movimentação, vai fazer a mudança do nosso seno. Como ele está, o 0 está aqui, o eixo y, né, está no 0. Então, ele não faz nenhuma mudança aqui, ele tá paradinho aqui. Então, a gente já sabe que o seno de 0 é 0. Então, vou marcar aqui para vocês. De outra cor. Beleza. Agora, vamos analisar outro. Então, vamos fazer o seno de π sobre 2, que é o segundo da nossa lista. π sobre 2. Como eu sei que a análise que a gente faz de seno é pelo eixo y, e eu sei que essa distância aqui é igual a 1. Então, eu sei que o seno de π sobre 2 vai ser igual a 1. Então, a gente vem aqui e marca 1. Analisando aqui, seno de π, como ele não tem mudança nenhuma no eixo y, seno de π é igual a 0 também. Seno de, vamos apagar aqui, 3π sobre 2, então 3π sobre 2 vai ser igual a menos 1, porque é o mesmo comportamento. Aqui é o 0 do eixo y, tudo que for acima vai ser positivo e tudo que estiver abaixo vai ser negativo. Então, aqui temos que é menos 1. Então, vamos aqui. E agora, vamos para o último, seno de 2π, que vai ser igual, então, seno de 2π vai ser igual a 0. Então, analisando aqui, vamos fazer o gráfico. Então, temos que algo parecido com isso. E uma coisa que vocês percebem é que, como isso daqui é um círculo, ele não tem muito onde sair daqui, porque quando ele chega no 2π, ele acaba repetindo. Então, pode aumentar o número de voltas que ele vai dar, mas o comportamento dele vai ser assim. Então, a gente sabe que esta função vai continuar assim até o infinito. E esse daqui vai ser o espaço que ela tem.
Então, algumas coisas que a gente já pode saber daqui é que na função seno, os sinais vão ser assim, então, todos acima de zero positivo, né, em relação ao y, e abaixo negativo. Então, é esse o comportamento dessa função. Agora, mais algumas coisas que é importante vocês saberem é sobre a questão do domínio e da imagem. Então, vamos lá. O domínio da função seno de x vai ser igual aos números reais. Não tem nenhuma descrição, nada sobre eles. Então, os números reais, que vão ser os que a gente vai estar analisando. E a imagem, nesse caso, como vocês sabem, a imagem é a gente analisar o y da função. Então, como aqui, analisando, né, o nosso gráfico, o y, ele tem estes valores aqui, então ele vai 0 até 1 e também vai até menos 1. É esse comportamento, e depois ele repete. Somente nesse intervalo, a gente sabe que a imagem vai ser igual, né, ao intervalo de menos 1 até 1. Então, essa é a imagem da nossa função. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o período dessa função. Então, e aí, né, uma função é dita periódica quando a gente encontra um número p maior que zero, tal que acrescentando mais valores iguais a p no valor de x, a imagem da função não vai se alterar. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Como esse daqui é um círculo, até aqui a função vai ter um comportamento único, né, diferente. Então, aqui não tem nada que se repete, mas depois daqui vai ser tudo repetido. Então, o período que a função tem para se manter diferente, né, vai ser igual a 2π. Então, nesse intervalo aqui, a função vai ter um comportamento único. E aí, depois esse comportamento vai acabar se repetindo várias vezes depois disso. E aí, uma coisa importante também para vocês saberem é que isso daqui vai ser igual a seno de x igual ao seno de seno de 2π mais x. E aí seria a questão, né? De que o seno de x vai ser igual ao seno de 2π, que seria essa volta, mais qualquer valor de x.
porque vai ser a mesma coisa. E agora, a última coisa para vocês saberem sobre essa função é a paridade dela. Então, se ela é uma função par ou ímpar. Então, paridade. Essa função aqui é uma função ímpar. Então, é muito importante. Ímpar. E aí vocês falam assim, e por quê? Porque quando a gente vai analisar, sei que o seno de x é igual a menos seno de menos x. Então, é isso. E aí, dando uma explicada, né? Por quê? Imaginem que peguei um valor aqui, um valor qualquer. Então, aqui é um ponto x. E aqui, essa distância aqui é a distância de igual a seno de x. Aqui eu pego essa mesma distância, né? Só que do ponto negativo. Então, menos x. E aqui, essa distância aqui. Que seria igual ao seno de menos x. O que vocês conseguem perceber aqui? Vocês percebem que esses dois senos aqui, eles têm o mesmo comprimento. Só que eles estão em lugares opostos, então eles vão ter sinais opostos, porque este seno aqui está acima, né, de y, e este seno aqui está abaixo de y. Então, esse daqui é negativo e esse daqui é positivo. Então, como eles têm o mesmo valor, mas eles têm sinais diferentes, então a gente tem que seno de x é igual a menos seno de menos x. Então, esse daqui com um sinal negativo acaba sendo o mesmo que esse daqui. Então, é por isso que essa função é uma função ímpar. E aí, essa aula acabou sendo um pouquinho mais longa que as outras, então é isso, galera, perdão, mas eu acho que isso é muito importante para vocês saberem e terem mais decorado. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre a função, mas vai ser a função cosseno. E tchau, tchau, muito obrigada!